Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus, graça e paz a todos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nos colocamos aqui diante do Teu altar nessa hora, porque queremos ouvir a Tua voz. Levamos nossa mente cativa a Cristo nesse momento, para que todas as vozes nesse momento sejam caladas no poder do nome de Jesus. E que a Tua voz, ela penetre, ela opere em nós o Teu querer, o Teu realizar, e ela efetue em nós, Pai, a Tua vontade, o Teu plano, para que possamos, Pai, para esse tempo, estarmos cheios da plenitude do conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quero então compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem me dado que fala sobre posicionamento. Um posicionamento que nós precisamos quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Quero ler então aqui com vocês nesse momento Jeremias no capítulo 1, que fala a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E aqui, amados, nós olhamos para essa palavra que fala para o profeta, mas fala para cada um de nós. Porque o Senhor nos formou desde o ventre e Ele um dia nos escolheu. E antes de nós nascermos, o Senhor já tem os nossos dias contados no livro da vida. Aqui Ele fala para o profeta Jeremias que levantou ele como um profeta das nações. O Senhor também nos levantou para sermos luz e sal nessa terra. Mas será que vamos responder como Jeremias? Ele disse: Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Muitos, nesse tempo, também não têm conseguido se posicionar, porque têm achados e têm pensamentos e fica se apegando. Muitas vezes nós olhamos muitas vezes para o nosso pecado, para as nossas falhas, para as nossas fragilidades, e esquecemos de olhar para Cristo, porque essa é a mensagem do Senhor, que os nossos olhos se mantenham fitos em Cristo, que és o autor e o consumador da nossa fé. Então, para isso, amados, para que nós possamos viver todos os planos e sonhos que Deus tem para nós, para a nossa vida, para esse tempo, nós precisamos fazer, assim como Jeremias, ir à casa do oleiro, ir para a presença do Senhor. Jeremias 18, versículo 1 diz: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aqui, amados, esse vaso de barro somos nós. E o Senhor, Ele realmente tem perguntado nesse tempo: nós temos deixado o moldar do Senhor nas nossas vidas? Ou, de repente, estamos tão preocupados com as coisas dessa terra? Estamos tão vivendo novamente numa autossuficiência e não na dependência em Cristo? Estamos tão entretidos com a internet? Estamos simplesmente abandonando o propósito? Estamos buscando no GPS humano em vez de buscar o direcionamento em Cristo para as nossas vidas? Essa dependência do Senhor, o Senhor nos chama novamente. O povo que, quando o Senhor levantou Jeremias, eles viviam nessa corrupção do coração, buscando em falsos deuses e buscando em tantas coisas, na idolatria das coisas terrenas, e esqueciam, eles iam e vinham. E o Senhor tem nos chamado para uma constância, para um posicionamento de entendermos quem somos em Deus e quem Deus é em nós. Sabe por quê, amados? Porque senão ficaremos como Jesus fala na parábola do semeador, né? E eu quero ler aqui Mateus no capítulo 13, a partir do versículo 16, que diz: Mas felizes são os olhos de vocês, porque
Vêm e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós temos uma palavra viva nas nossas mãos, pronta a nos ensinar. Um tesouro precioso que Ele deixou nas nossas mãos. E aí Ele diz, portanto, ouça o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, amados, não estamos entendendo a palavra do Senhor. Que possamos buscar algum irmão maduro na fé, alguma irmã, para estarmos nos aconselhando, para que essa semente não seja roubada e a gente não se perca. O segundo, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quantos, amados? Quantos? Recebe com alegria a palavra, mas vem uma situação, vem uma tribulação, vem uma situação difícil e, infelizmente, abandona o Senhor. E tem a semente também que caiu entre os espinhos, e esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto agora vem, quanto a semente que caiu numa terra boa, essa terra é o nosso coração, é a nossa vida, é a palavra que entrou em nós e que está entrando nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, você que está ouvindo nesse momento. Você que recebeu essa palavra, está ouvindo, que entende ela. Esse sim é o que o Senhor quer, que nós possamos dar uma colheita de 100, 60 e 30 por 1, para a glória do nosso Deus. E quando nós olhamos para tudo quanto Jesus nos deu e nos deixou, amados? Ele fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, que nós, que somos esse vaso de barro, nós recebemos um tesouro. Lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala aqui no versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados e não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E essa foi uma frase que eu ouvi ontem do pastor. Ele diz, um espelho não produz luz apenas, ele só apenas reflete. Nós refletimos aquilo que recebemos de Cristo. Quanto mais próximas de Cristo, mais refletimos a imagem de Cristo. E lembrando que esse tesouro em nós é Cristo. Esse poder que recebemos de Cristo, que a tudo excede, provém de Deus. E amados, todos seremos pressionados. Mas quando temos Cristo na nossa vida como centro, nós não ficaremos desanimados. Ficaremos perplexos diante de tantas coisas que temos visto e acontecido nesse tempo. Mas nós não ficaremos desesperados. Somos por vezes perseguidos, mas nós não seremos abandonados. Abatidos por alguma situação que sim, passaremos, porque estamos no mundo e no mundo teremos aflição, mas nós não seremos destruídos. Muito pelo contrário, Jesus, Ele já é mais que vencedor e nele somos mais que vencedores. Aleluia. E para finalizar, amados, eu quero compartilhar a palavra de Efésios para saber o quanto eu e você temos realmente entendido o que foi derramado sobre nós, com a autoridade e o poder que Jesus derramou sobre cada um de nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, não foram algumas, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu antes da criação, quer dizer, Ele está falando lá em Jeremias que Ele nos escolheu, e aqui Ele testifica que o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor, o Senhor nos predestinou para sermos adotados
filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Essa graça que nos alcançou gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos redenção por meio do seu sangue, recebemos o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Aleluia! O Senhor nos deu poder. Ele derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais que estavam em Cristo, Ele derramou sobre nós. Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu entendimento, Ele nos revelou o mistério e tem nos revelado a cada dia o mistério da vontade dEle, de acordo com o propósito que Ele já estabeleceu em Cristo, para que possa se cumprir em nós e assim fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, temos sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Estamos aqui para refletir a glória de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Fomos salvos pela graça, fomos redimidos pelo sangue de Cristo, fomos sarados, fomos curados, e o Senhor deseja fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. E o quanto eu e você temos tomado posse dessa promessa, dessa autoridade, desse poder em Cristo. O quanto temos deixado o Senhor nos moldar, realmente nos transformar, ou temos impedido, porque quando alguma coisa foge do nosso controle, temos nos apegado ao Senhor ou temos dado as costas para Ele. Eu preciso lembrar que Paulo, que um dia foi Saulo, quando Paulo teve um encontro com Deus, assim como um dia o Senhor marcou um encontro comigo e contigo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas Paulo, conforme a conversão dele, ele foi parar dentro de várias prisões. E se nós lermos o Novo Testamento, cada livro que Paulo escreveu, ele não estava, amados, num sofá confortável, ele não estava numa mesa tomando um café. Sabe onde é que Paulo estava ao escrever as cartas dos evangelhos que tanto nos edifica? Ele estava dentro de uma prisão, um lugar escuro, sujo, sem luz, sem vida. Mas Paulo, ele não olhou a circunstância, ele não olhou ao redor dele. Sabe o que Paulo olhava? Ele olhava para Cristo. E sabe o que aconteceu ali, naquela prisão, que foi uma outra frase que eu ouvi ontem do pastor? Diz que Paulo transformou a prisão numa plataforma do evangelho. O que tu está vivendo, o que eu estou vivendo, se nós olharmos para Cristo, é no meio da aflição que sai os melhores testemunhos. É no meio de tudo isso que vivenciamos, é que quando olhamos para o Senhor, a ótica muda e nós nos tornamos um lindo testemunho, um instrumento para a glória de Deus. Porque Paulo estava preso, mas o evangelho, ele estava o quê? Sendo gerado na aflição de Paulo, dentro daquela prisão. E qual é o teu propósito para esse momento na tua vida, se não é de glorificar o nome do Senhor? Que tu possas olhar para o Senhor, que tu não olhe para as circunstâncias, que tu não olhe para o teu pecado, mas que tu olhe para Jesus, para que nada te paralise, para que nada te impeça de prosseguir, para que os sonhos que Deus tem para a tua vida, esses sim, possam ser avivados por ti nesse tempo, e que tudo aquilo que estava te travando, te paralisando, te abatendo, que tu possa te posicionar, tomar poder, o poder e a autoridade do nome de Jesus, repreender os maus pensamentos, repreender os maus sentimentos, mas olhar para a cruz e poder vivenciar um plano perfeito que Deus tem para a tua vida. E eu quero terminar esse momento orando, declarando a oração também de Paulo, lá no livro de Efésios. Eu peço a Deus
que Jesus Cristo nos dê um espírito de sabedoria para cada um de nós, para cada irmão que está nessa hora ouvindo, e de revelação no pleno conhecimento em Ti, Senhor, para que cada um tenha sua identidade restaurada em Cristo, para que cada um que está ouvindo nesse momento, Pai, seja sim, Pai, impactado por aquilo que recebeu da Tua parte, Jesus. Oro também para que os olhos do coração de cada um de nós sejam iluminados, a fim de que possamos conhecer a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da glória da herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, Pai, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para que a igreja, nós, o corpo de Cristo, possamos desfrutar da plenitude daquele que enche todas as coisas e toda e qualquer circunstância para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Ti, Senhor.